Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um dos grandes autores da literatura inglesa do século XIX, Charles Dickens, e o livro Grandes Esperanças. O escritor inglês Charles Dickens foi um dos grandes nomes da literatura realista inglesa do século XIX e a sua extensa obra se tornou um grande legado literário universal. Dickens foi um escritor muito prolífico e muito popular na sua época. Ele nasceu em 1812 e morreu em 1870, mas a sua obra foi publicada durante o período conhecido como Era Vitoriana na Inglaterra, que foi justamente o período do reinado da Rainha Vitória entre 1837 até a sua morte em 1901. Então foram 63 anos de reinado. Nesse período, a Inglaterra surgiu como uma grande potência e o Império Britânico atingiu o seu máximo. Várias descobertas e invenções em diversos ramos do conhecimento também borbulharam durante esse período vitoriano e houve o crescimento excepcional da cidade de Londres, a capital do Império Britânico e a capital da Inglaterra, onde Charles Dickens viveu por muito tempo e escreveu. Nesse período da Era Vitoriana, houve uma mudança expressiva da população das áreas rurais para as áreas urbanas, o que causou um grande crescimento, mas ao mesmo tempo havia pessoas demais na capital Londres e é claro que não havia trabalho para todas essas pessoas. Portanto, houve o aparecimento de áreas na cidade em que as condições de vida eram muito precárias e também condições de trabalho eram muito menor do que o recomendado. Bom, como eu falei para vocês, o Charles Dickens nasceu em 1812, mas ele publicou o seu primeiro romance, digamos assim, o seu livro mais extenso, em 1836, entre 1836 e 37, com The Pickwick Papers. Então, o grande gênio literário Charles Dickens surgiu quase que concomitantemente ao reinado da Rainha Vitória, e Charles Dickens, nos dias de hoje, se tornou quase que sinônimo de literatura vitoriana. E a maneira como Charles Dickens publicou na sua época foi muito importante para sua carreira como autor, para sua carreira de autor comercial, porque ele sabia muito bem o seu papel como escritor popular, e é por isso que os seus romances conquistaram um público enorme. E com apenas 24 anos de idade, Charles Dickens já havia se tornado um fenômeno literário, uma celebridade literária. Uma média de 2 ou 3 capítulos, às vezes até mesmo um capítulo mais longo, era publicado em jornais ou revistas literárias da época de maneira mensal ou semanalmente. Quando Dickens publicou Great Expectations, Grandes Esperanças, a partir de dezembro de 1860 até 1861, ele publicou semanalmente no periódico chamado All Year Round, que era um jornal editado pelo próprio Dickens. Os romances dickensianos eram divididos em 20 installments, ou seja, 20 parcelas, digamos assim, que eram publicados então de maneira mensal ou semanal. E depois dessas 20 parcelas, o livro era então, todos os capítulos até então publicados eram colocados em 3 volumes normalmente e publicados no formato de livro. O que isso significa era que o público leitor vitoriano tinha acesso e contato com esses personagens e com essas tramas dickensianas por 20 meses. E as pessoas iam até a banca de jornais ou revistas para comprar o próximo jornal para saber como que a história continuaria, e assim sucessivamente durante 20 meses. E é claro que o Dickens, grande escritor e autor comercial que era, sabia utilizar das técnicas e estratégias literárias para deixar o leitor curioso para que ele fosse lá comprar o próximo episódio. É como hoje em dia séries de televisão, em que mal terminamos de assistir um episódio, já queremos a continuação e conversamos sobre isso com os nossos familiares e amigos. Era justamente assim que funcionava a publicação dos livros de Charles Dickens. Great Expectations, ou Grandes Esperanças, como eu conversei com vocês, foi publicada semanalmente entre 1860 e 1861 em 20 parcelas e conta a história do pequeno Pip. É uma história contada em uma narrativa em primeira pessoa, então é o Pip mais maduro
e mais velho que conta a sua história desde a sua infância. Então ele olha para o seu próprio passado com os seus sentimentos de dúvidas e remorso pelas escolhas que ele mesmo fez durante a sua própria vida. E o Pip nos conta a sua trajetória desde a sua infância, quando ele tinha em média 7, 8 anos e era aprendiz de ferreiro. Ele havia perdido seus pais muito jovem e 5 irmãos, e ele, órfão, havia sido acolhido pela sua irmã, a senhora Gargery, e o seu marido, Joe, que é um ferreiro e de quem o jovem Pip espera um dia se tornar aprendiz. E é esse o seu prospecto de futuro. Ele já sabe que essa é a única opção para a sua vida, morar ali com a sua irmã, que não era nem um pouco amorosa, era muito abusiva e tratava ele de maneira terrível para uma criança de apenas 7, 8 anos. Mas ele sabia que, como um jovem da área rural da Inglaterra, não havia muitas ambições com as quais ele pudesse sonhar. Até que um dia ele foi chamado por um dos vizinhos mais influentes para ir até a Satis House, que é uma enorme mansão numa cidade pequena ali perto da onde o Pip morava, onde mora Miss Havisham, que é uma herdeira e solteirona muito esquisita, mas que tem muito dinheiro e que vive com uma filha adotada, a Estela, e as duas moram nessa mansão assombrada, digamos assim. É uma mansão totalmente abandonada. Quando o Pip chega lá, a pedido da Miss Havisham, para brincar, ele não sabe ao certo o que ele vai fazer nessa casa, mas ele sabe que ele foi convocado para ir até lá. E ele, um menino simples, em uma casa cheia de luxo, ele se sente completamente fora da sua zona de conforto. Ele vê Estela pela primeira vez, que é uma garota mais ou menos da sua idade, mas que é muito bem vestida, muito bem educada. E ele vê pela primeira vez ele percebe, ele tem consciência da diferença social entre os dois e dos papéis que eles devem atuar na sociedade. E ele se sente muito estranho ao chegar nessa casa, porque ele percebe que a Miss Havisham, essa herdeira, essa mulher, que apesar de ser chamada de Miss, é uma velha senhora, que está vestida no seu vestido de noiva. Toda a decoração da sala e do seu quarto permanece do jeito que eles estavam no momento do seu casamento, muitos e muitos anos atrás, cerca de 40 anos atrás. Ela havia se preparado para esse grande dia. O bolo de casamento já estava lá, ela estava quase totalmente vestida, flores no cabelo. Quando ela descobre, não vou contar para vocês o que ela descobre, mas ela tem o seu coração quebrado, espatifado em 1000 pedaços, e a partir daquele momento toda a casa parou, e a vida da Miss Havisham também parou. Desde aquele momento, 40 anos atrás, ela nunca mais tirou o seu vestido de noiva, ela nunca mais desarrumou a decoração. O bolo continua lá, todo apodrecido. A teias de aranha por todo o local, mofo por todo o local, poeira por todo o local, e todos os relógios da casa haviam parados às 20 para as 9. E é uma atmosfera muito estranha, até meio gótica, com essa mansão, esses labirintos, esse tempo que não passa naquela mansão. E lá o Pip é convocado, na verdade, a ir uma vez por semana, ou enfim, para brincar com a Estela. E aos poucos o Pip percebe que há algo que a Miss Havisham tem planejado para ele e para Estela, mas que ele, ainda muito jovem, não sabe como lidar com essa situação e não sabe o que esperar dessa situação. Mas esse momento, essa entrada, essa visita à Satis House muda completamente a vida do Pip, porque o que até então parecia ser suficiente para ele, que era viver numa casa simples e se tornar um aprendiz de ferreiro, passou a não ser mais suficiente. Ele queria mais, ele queria ser bem educado, ele queria se vestir bem, ele queria mostrar ser alguém digno de ter a Estela como companheira. E é a partir daí que ele cria essas grandes esperanças. Por muito tempo nada mudou, ele cresce e permanece junto com o Joe para aprender a ser um ferreiro, até que um dia ele recebe uma visita do advogado Jaggers, que diz que um benfeitor misterioso que não quer
falar sobre a sua identidade, resolveu dar uma pequena fortuna para Pip para que ele fosse para Londres aprender a ser um gentleman e até que ele atingisse a maioridade, 21 anos, ele receberia uma quantia de dinheiro por mês e depois que ele atingisse 21 anos, ele teria acesso a toda essa fortuna. E ele pensa, quem será que fez isso por mim? E é claro que ele pensa lá na Miss Havisham e na Estela, mas não vou contar para vocês o que acontece. Ele vai para Londres para ser um gentleman, mas algo do passado dele volta a rondá-lo. Ele reencontra pessoas do passado, inclusive um fugitivo, um criminoso que havia fugido da penitenciária local, da prisão local, e que, encontrando o Pip, ainda garoto, pediu que ele lhe trouxesse comida e uma serra para que ele serrasse o ferro que envolvia a sua perna. Os prisioneiros tinham que viver com esse ferro em volta da perna para evitar que eles fugissem. E apavorado, o Pip, quando criança, vai até a sua casa e rouba a comida da própria família e rouba esse instrumento do Joe para que o prisioneiro pudesse serrar fora esse pedaço de aço. E desde então ele vive com essa culpa, esse sentimento de remorso por ter ajudado um criminoso lá quando ele tinha 7, 8 anos. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado curiosos em saber mais sobre as grandes esperanças do jovem Pip, sobre as suas aventuras ao buscar ser um gentleman em Londres. E esse livro, ao ser completado, ele atinge 3 fases que a gente pode ver bem claras, e são justamente esses 3 volumes nos quais o livro está separado. O primeiro volume, que é a primeira fase das grandes esperanças de Pip, faz referência à sua infância. O volume 2 das grandes esperanças de Pip está relacionado ao pecado e à queda. E por fim, o volume 3 se refere à redenção de Pip. Mas eu vou deixar o resto para vocês descobrirem sozinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre esse grande nome da literatura inglesa do século XIX e também gostado de saber mais sobre a maneira de publicação do Charles Dickens. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!